assim. Queria que você prestasse bem atenção quando você estiver lendo, para você perceber o que está acontecendo aqui nesses versículos que nós vamos ministrar. Amém? Já entrei no meu jardim. Aqui é como se fosse Cantares, é como se fosse uma conversa, tá? Então vai ter partes que o esposo está falando, em algumas bíblias pode estar escrito noivo, né? O amado também pode estar escrito. Então essa pessoa aqui que está dizendo que já entrou no jardim é o noivo, o esposo, tá? Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, colhi a minha mirra com a especiaria, comi o favo com o meu favo com mel, bebi o meu vinho com leite, comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Eu dormia, aqui já é a esposa que fala, eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado, que está batendo. Abre-me, minha irmã. Aqui já é o esposo falando. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Aí ela responde: já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Já lavei os pés, tornarei a sujá-los? O meu amado meteu a mão por uma fresta, e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado, as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho, a maçaneta da porta. Abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu, quando antes ele me falou. Busquei-o e não achei, chamei-o e não me respondeu. O último versículo que a gente vai ler: encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me e feriram-me, tiraram-me o manto os guardas dos muros. Amém? Senhor Jesus, eu peço, Senhor, para que o Senhor nos dê revelação e sabedoria, Senhor Deus, da Tua palavra, que o Senhor possa, Senhor Deus amado, trabalhar dentro de nós, levando, Senhor Deus amado, a termos revelação e sabedoria, Senhor Deus, na Tua palavra, Pai. É o que nós declaramos agora, que sejam quebradas as cadeias, que sejam quebrados correntes, grilhões, tudo aquilo, Senhor Deus, que nos impede. Nós declaramos, Senhor, que quebra, Senhor, e traz revelação simples, pura, aos nossos corações. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje o título da nossa, não sei se você prestou bem atenção na leitura, se você acha que tem a ver esse título, né? E tem a ver com a nossa música também, que a gente cantou aqui. Essa música, se eu não me engano, chama Última Chance, é isso? Última Chance. O título da nossa palavra hoje também é Última Chance. Cantares de Salomão, para você entender, na Bíblia hebraica, Cantares ele faz parte de uma coletânea de livros que eram lidos nos dias festivos, dia que tinha festa em Israel. O tempo de festa era um dos livros que era lido, era o livro de Cantares de Salomão. Parece até estranho, né? Lá nessa coletânea tinha também, eles leem, né, na festa de Pentecostes, o livro de Ruth, o livro de Esther, o livro de Eclesiastes e Lamentações de Jeremias. Então esses livros fazem parte dessa coletânea de 5 livros que eles leem nas festas.
E teve uma época na história da igreja que muitos escreveram muitos comentários sobre Cantares de Salomão, porque você olha assim para Cantares de Salomão, parece que, poxa vida, parece que não tem nada Deus falando aqui, mas Deus fala através desse livro, né? E calcula-se então que no final da Idade Média já havia 800 comentários sobre esse livro de Salomão. Só que com o passar do tempo, né, dos séculos aí, chegou na história o iluminismo. Você deve ter estudado lá na sua escola, quando você estava cursando ou ainda está cursando. Chegou o iluminismo e isso aí diminuiu drasticamente o estudo, e esse foi um dos principais motivos, foi a racionalização de tudo. Então, no iluminismo eles começam a racionalizar, a ter a questão muito de entender as coisas. E o centro do homem é o quê? É o coração. A Bíblia fala que o centro do homem é o coração, e é com ele que, a partir desse momento, o homem ele se relaciona com Deus. Nós nos relacionamos com Deus a partir do nosso coração. Mas com esse final da Idade das Trevas, foi chamado também Idade das Trevas, transferiu-se então esse centro para a mente, e não importava mais então o coração. O coração já não tinha mais importância, mas a mente, que era capaz de compreender, de mensurar, e às vezes até hoje nós estamos sendo assim, né? Ao invés de nós termos coração, a gente muitas vezes está mais querendo a questão da mente, comprovar, querer provar, né, entender. E Cântico dos Cânticos ele tem um vasto conteúdo histórico também, né, para ser um livro colocado na Bíblia. Foram escolhidos esses livros, e quando a gente mergulha então nessa história de amor, uma magnífica história de amor puro, né, de Salomão pela jovem sunamita, que significa pacificada, a gente entende que esse livro então, ele é um livro para o coração. Esse é um livro para o coração. Peço para o Ernesto, sobe ali, encosta aquela porta ali para nós, que os irmãos estão lá no Pentecoste, né? Criançada está no Pentecoste. Bom, esse livro então, ele fala mais da questão do coração. A ênfase aqui nesse livro não é o pecador, não são os assuntos, né? Muitos assuntos, doutrinas bíblicas. Não tem instrução aqui como ser salvo. Não fala de fé, não fala de milagres, não fala de prodígios, de coisas sobrenaturais, mas fala de amor. Cantares de Salomão fala de amor, e é isso que resplandece em todo esse livro, é isso que fala nesse livro. E a gente deve perceber que na Bíblia, às vezes, Deus ele é chamado de Senhor. Às vezes na Bíblia Deus é chamado de Pai. E aqui nesse texto, a Bíblia chama Deus de esposo. Então Salomão aqui, na verdade, ele está sendo uma tipificação de Deus. Então esse livro ele vai falar do nosso relacionamento com Deus e com Cristo. Ele é representado alegoricamente, né, feito uma alegoria aqui, por esse casal apaixonado. E a interpretação e a aplicação do livro de Cânticos faz desse livro então um dos mais devocionais da Bíblia. Parece que não, mas esse livro é um dos mais devocionais da Bíblia, que ele ensina o que então? Ele ensina sobre a intimidade, sobre o relacionamento de Deus com a igreja. É disso que esse livro vai falar para a gente. Ele vai ensinar também, logicamente, o relacionamento de um homem e uma mulher, né? A forma que deve ser relacionado, sim, ele vai falar sobre isso, mas alegoricamente ele vai falar sobre o nosso relacionamento com Cristo
ressurreto, com Cristo que ressuscitou. E nesse capítulo aqui, no capítulo 5 em especial, quando a gente olha para ele, no versículo 1, a gente vê que o esposo vai fazer o quê? O que o esposo vai fazer no versículo 1? Põe o versículo 1 para a gente. Vamos ver o que o esposo vai fazer. Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com mel, bebi o meu vinho com leite, comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Ele já entrou no jardim, já entrou no jardim, e ele está querendo o quê? Ele está à procura de quem? De quem? Então, peraí. Então, aqui nesse texto a gente está vendo Deus à procura de quem? Da igreja, da noiva. Amém? Deus procurando pela noiva, Deus procurando pela esposa. A gente sabe então que o esposo, ele representa Deus, ele representa Jesus nessa história, sabe que alegoricamente é esse o seu significado. A esposa representa a igreja de uma forma coletiva, mas também de uma forma individual. Nós também somos representados pela noiva, pela esposa. Então Deus, ele está à procura de pessoas. A Bíblia fala que os olhos do Senhor passam sobre a terra e procuram. Os olhos do Senhor procuram. Então a esposa, aqui ela representa a igreja coletivamente, mas individualmente representa a nossa vida. Cada um de nós, Deus está procurando por você, meu irmão. Deus está procurando por você. Só que no verso 2, o que a gente encontra? Olha lá. Aí a esposa, ela começa a falar. Ela fala: olha, eu dormia, mas o meu coração velava. Ela estava dormindo. Sabe quando você está dormindo, mas ainda você não pegou no sono completamente? Parece que você ainda está ouvindo alguma coisa, você está ali dormindo, mas às vezes parece que vem algum pensamento. Não é assim que acontece antes da gente dormir, né? É um preparo. E aqui ela diz: olha, eu dormia quando o noivo estava chegando, quando o noivo entrou no jardim, eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está atento. Ela ouve a voz. E aí ele fala: abre-me, minha irmã querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Então a esposa está quase dormindo quando ouve sua esposa chamá-la. Quando ela ouve o esposo chamando ela, e ele está batendo na porta. Será que já aconteceu isso lá na sua casa lá? Você está quase dormindo e o esposo chama você? Acontece, não acontece? Estava quase dormindo, o esposo chama. Nesse caso, nós sabemos que dormir, representa na Bíblia morte, mas também representa às vezes uma frieza espiritual. Às vezes a gente fica frio espiritualmente, e a gente está na igreja, a gente participa dos cultos, mas parece que a música não fala mais, parece que a pregação parece que não fala, parece que a gente não ouve mais a voz. De vez em quando a gente sente um sussurrar de Deus, alguma coisa vindo, mas e daí você começa a pensar: puxa, o que será que está acontecendo? A noiva, ela estava dormindo, quase dormindo, quando ela ouve o esposo chamar, e ele bate na porta. O esposo então pede para ela abrir a porta, na parte B do versículo,
ele está com o cabelo molhado do orvalho da noite. Só que daí no versículo 3, o que acontece? O que acontece lá, irmãos, com a sua vida? Nós estamos falando de Deus, nós estamos falando da nossa vida. A nossa vida aqui, ela está assim, são coisas normais que acontecem. Aqui o que Salomão está falando nesse texto aqui é um livro poético, mas ele está falando de acontecimentos, ele está falando do dia a dia, de forma poética. O que acontece lá? Quando você vai lá, chama a sua esposa, aí ela fala o que para você? Hoje eu não estou bem, hoje estou com dor de cabeça, foi muito difícil o dia, né? Para quê? Nós estamos falando aqui, o livro de Cantares, ele fala de uma intimidade. E aí, quando a gente não está pronto para ter uma intimidade, a gente começa a falar coisas, a dizer, às vezes são apenas desculpas. Ela, no caso, ela fala assim: olha, eu já me despi, eu já tirei minha roupa. E ela não queria se vestir de novo, porque ia dar trabalho, né? Ela não quer se vestir de novo, ela não quer sujar os pés, porque ela já tinha lavado os pés. Mas aí no versículo 4, olha o versículo 4. O meu amado meteu a mão por uma fresta. O amado ainda, mesmo assim, com toda a dificuldade, ele tenta, de alguma forma, se relacionar com a esposa. E ele insiste. Ele insiste para ter um relacionamento de intimidade. E ele fala, olha só, a Bíblia fala assim: ó, o meu amado meteu a mão por uma fresta. Quer dizer, foi com dificuldade, ele deu um jeito, né? Ele arrumou uma forma de poder se mostrar para ela. E o meu coração, aí o coração da noiva, se comoveu por amor a ele. Ela amava ele. Ela amava. Mas ela não queria ter trabalho. Ela não queria, né? Naquela noite não, podia ser uma outra. Naquela não, ela estava cansada, ela já tinha se despido, ela já tinha lavado os pés, aí ia colocar os pés no chão e ia sujar de novo. Ela não queria isso, ela não queria esse trabalho, apesar dela amar ele. Mas ele ama tanto ela, e ele está querendo tanto se relacionar com ela, tanto ter intimidade com ela, que ele insiste. Ele coloca a mão numa fresta. E aí, o coração dela, quando vê a mão dele, o coração dela se comove. O coração dela se arrepende. E quando ela se arrepende, vamos lá no próximo versículo, versículo 5. Levantei-me para abrir ao meu amado. Ela se levantou. Ela falou: não vou abrir a porta para ele. Eu amo meu esposo. Eu quero me relacionar com ele. As minhas mãos destilavam mirra, né, perfume. Os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferro. Tudo isso que tem muito significado, mas não vamos nos prender nisso. Vamos lá, versículo 6. Abri ao meu amado. Mas o que aconteceu? Ele já tinha ido, o quê? Ido embora. Ela foi arrependida, abriu a porta, mas quando ela abre a porta, já é tarde demais. Quando ela abre a porta, já é tarde demais. E aí no versículo 7 a Bíblia fala que ela vai pela cidade e ela começa a procurar o amado em todos os lugares. Ela começa a procurar o esposo, né? Não esquece, olha só, esposo representa a gente, a esposa representa a gente, o esposo representa a Deus. E aí está indo atrás. Ela está indo atrás, mas ela não encontra em lugar nenhum. E a polícia pega ela tarde da noite, né? Geralmente quem anda tarde da noite não está fazendo coisa boa, geralmente. E aí ele pega, os policiais
machucam ela, batem nela, tiram a túnica dela. E aqui a gente vê que as nossas escolhas, elas trazem consequência para a nossa vida. As nossas escolhas trazem consequência. E eu queria meditar então com você, nesse pequeno trecho, o que isso pode falar com a gente hoje. Então, primeira coisa, Deus, Ele quer se relacionar com você intimamente. Amém? Fala para o irmão, Deus quer se relacionar com você. Sabe, irmãos, você pode achar que Deus está longe, mas Deus está querendo estar perto. A prova disso é que Ele veio, Ele se fez carne para poder ficar igual a gente e para poder morrer no nosso lugar e pagar pelos nossos pecados. E a Bíblia fala lá quando Jesus, Ele tem uma conversa com uma mulher lá no poço de Jacó, lá em Samaria, né? Uma mulher samaritana. Ela saía e ela vinha conversar, ela vinha para poder pegar água, era meio-dia, horário que geralmente as pessoas não iam, o sol estava bem, né, a pino realmente, e essa mulher aparece lá e Jesus encontra com ela, Jesus estava esperando por ela. Capítulo 4 de João, no versículo 23, a Bíblia fala, olha, esse é o tempo. Aquela mulher perguntou sobre a adoração, não devia adorar, e Jesus falou, olha, esse é o tempo. Chegou, agora é agora, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, né? Ele vai falando isso, e ele fala assim que o Pai procura verdadeiros adoradores. O Pai procura por verdadeiros adoradores. E muitas vezes Deus, Ele está chamando a gente. Às vezes na palavra Deus está falando, olha, é tempo da gente orar. Vamos orar, irmãos. Vamos nos dedicar à oração. Você vem, você ouve a palavra, olha, vamos nos dedicar ao jejum. Vamos nos dedicar, vamos procurar mais o Senhor, vamos ter mais tempo de oração. Mas aí, o que acontece? A gente fala, mas não dá tempo, eu tenho tanta coisa para fazer. Eu tenho tanta coisa para fazer, pastor, para mim orar eu tenho que acordar muito cedo, porque o dia, quando eu acordo, eu já acordo assim, correndo para o trabalho. E eu não digo para você que esse é o horário que você deve orar, se é antes você ir para o trabalho, se é depois você ir para o trabalho, se é no trabalho. Mas Deus tem chamado, esse é um tempo, irmãos, que nós estamos vivendo, onde nós precisamos de orar muito. Precisamos orar. Sempre foi necessária oração. Nos tempos de Jesus orava muito. Jesus muitas vezes ele saía ali do meio do povo e ele ia para os lugares desérticos orar. Ele ficava lá tempo de oração, gastando tempo em oração, buscando o Pai. Poxa, ele era filho de Deus, ele é o filho de Deus. Quanta coisa que ele tinha que fazer, só que ele estava em carne, assim como nós. Então, naquele tempo, naquele momento, ele precisava orar. E às vezes nós não estamos dando valor a isso, a esse momento de relacionamento com Deus. A gente acha legal, a gente quer ter comunhão com os irmãos. E é importante a gente ter comunhão com os irmãos. Se a gente não tiver comunhão com os irmãos, nós não vamos conhecer Deus. A Bíblia fala isso, né? Que nós temos que amar os nossos irmãos para a gente ter comunhão com Deus. Se a gente não fizer isso, nós estamos sendo mentirosos. Mas Deus tem chamado a gente para oração, para o jejum. Deus às vezes tem chamado a gente para liderar. Você olha, você fala assim, poxa, precisava de uma célula nesse lugar. Mas você mesmo, você fica pensando, pô, alguém tem que se levantar. Ô pastor, será que não tem alguém aí para fazer isso? Ao invés de você se levantar. Porque Deus, Ele mostra uma necessidade para a gente agir. Ele não mostra uma necessidade para a gente jogar nas costas de outro. Você entende? Quando Deus mostra uma necessidade, né? Se você vê uma necessidade financeira, Deus está mostrando para você uma necessidade financeira, não é para você falar, ô irmão, dá para você ajudar aqui em Belém? Não, se Ele está mostrando para você, é para você fazer. Você pode deixar aqui para o outro, Deus vai mostrar também. Entendeu? E assim funcionam as coisas espirituais.
E aí o noivo, então, o que ele faz? Ele bate na porta, ele chama a noiva. E lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus, a palavra de Deus diz lá que João escreve assim, olha, que Jesus está dizendo assim, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele, cearei com ele e ele ceará comigo. Jesus, ele bate a porta. A gente vê Jesus batendo a porta através da palavra. E aí o que acontece? A noiva, a esposa, começa a dar desculpa. Eu não posso ir porque eu estou cansado. Porque eu estou cansada. Quanta gente fala assim, mas eu não estou preparado. Eu não estou preparado para fazer a obra do Senhor. Talvez o jovem ele pense assim, poxa, mas eu tenho tanta coisa para viver ainda, e a obra de Deus é algo tão sério. Eu não quero viver isso aqui agora. Eu quero aproveitar mais um pouco da minha vida. Depois eu vou para a igreja, depois eu vou buscar Deus. E eu estou aqui falando algumas coisas, mas você sabe que talvez o que eu estou falando aqui não são as suas desculpas, as suas desculpas são outras. Pergunta para o irmão, quais são as suas desculpas? Eu queria que você parasse um pouquinho, se quiser colocar uma música aí rapidinho, um minutinho, para você pensar em quais são as suas desculpas. Pensa se você tem dado desculpa para Deus ou se você está agindo. Aleluia. Enquanto você vai pensando aí, eu vou ler um texto lá em Lucas capítulo 14, versículo do 15 até o 24. É a parábola da grande ceia. Mas vai meditando aí. Essa parábola da grande ceia, coloca lá, Lucas 14, versículo do 15 até o 24. Ora, essa é a parábola da grande ceia. Em parábola, né? Uma história que Jesus conta, fazendo uma comparação com o espiritual. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Pode ir? Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Esse homem aqui, ele representa Deus, né? A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado, a ceia já está pronta. Não obstante, todos, um a um, né, começaram a recusar-se, a excusar-se. Disse o primeiro: eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Irmão, a ceia geralmente era à noite, né? E o cara comprou um campo e precisava de ver. À noite eu ia ver um campo. Rogo-te que me tenha por excusado. Agora eu não vou para a ceia. Outro disse: eu comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. Pode ir. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas, saí depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Vocês não querem vir? Então nós vamos buscar outras pessoas. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Pode ir. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, obriga a todos a entrar, força, vai pegar a gente à força e vai trazer, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia.
Então, quer dizer, ele faz uma grande ceia, ele convida, mas as pessoas, né, recusam. O boi já estava morto, já estava tudo pronto. Aqui a gente vai ver que nas parábolas, né, esse boi representa o próprio Jesus sendo sacrificado. Então, olha só, às vezes na nossa vida a gente começa a dar desculpas. Quais são as suas desculpas? O que você fala para Deus, para você dizer para Ele que você não tem tempo, que você não pode? Será que realmente você não pode fazer nada? Será que não existe alguma coisa que você possa fazer? Alguém que você possa pregar? Será que você não pode passar um domingo para pegar alguém para trazer para a igreja? Na quinta-feira ou no dia da célula, para passar, para levar alguém para a célula? Está aqui a Marlene. Marlene, ela mora lá em Guarulhos. Quando a Marlene começou a frequentar nossa igreja, muitos anos atrás, ela foi a primeira ministra do louvor da igreja. Muitos anos atrás, quando a gente estava no comecinho da emanação, eu e minha esposa, a gente ia lá. Walter ainda não gostava muito de vir para a igreja, né, irmão? E aí, a gente ia lá buscar a Marlene, porque era o que a gente podia fazer. O que a gente podia fazer para ajudar a nossa irmã? Apenas orar por ela, mas a gente tinha um caminho. A gente podia fazer mais alguma coisa, E a gente foi, nós fomos, eu e minha esposa, a gente ia lá, buscava, a gente ia lá, fazia célula lá na base aérea, fazia alguma coisa para que a gente pudesse ajudar. Então, pode chegar uma hora, irmão, na sua vida que você fica dando desculpa, e vai chegar uma hora que você vai se arrepender. Vai chegar uma hora que você vai se arrepender, que você já vai estar mais velho. Quanta gente não se arrepende, por exemplo, por, às vezes, viveu a vida trabalhando, lutando, porque achava, não, tem que trabalhar, tem que trazer dinheiro para dentro de casa, ganhou muito dinheiro, cresceu muito financeiramente, mas não teve vida com os filhos, não teve uma vida com a sua esposa, seu esposo. Às vezes vocês estão dentro de casa, mas vocês estão constrangidos. Por quê? Porque foi distanciando tanto. Você vê, é disso que a Bíblia está falando, que às vezes a gente vai vivendo uma vida assim, um pouquinho longe de Deus, e quando a gente chega lá na frente, parece que Deus é um estranho para nós. Está só a gente e Deus, mas parece que, poxa, e agora? O que eu faço? Está chegando um tempo na minha vida, na vida da minha esposa, que a gente está ficando sozinho, Diz que tem uma tal de uma síndrome do ninho vazio, quando todo mundo vai embora, os filhos vão embora, e aí fica só os dois. Quanta gente que às vezes que chega nesse momento vive estranhamente dentro de casa. Por quê? Porque se dedicou a muita coisa, mas não se dedicou ao relacionamento com o esposo, com a esposa. E aí chega uma hora que você pode se arrepender. Eu estou falando disso, eu estou falando do nosso relacionamento com Deus, que a gente tem que investir. A Bíblia fala para o jovem assim: olha, jovem, você é forte. Eclesiastes fala assim para a gente: olha, busca o Senhor nos dias da tua mocidade. Antes que cheguem os maus dias, você não vai ter mais nenhum contentamento. Você pode não ter nele alegria, estar contente. Por quê? Porque você não investiu quando você era mais novo. Às vezes a gente pensa que quando a gente é mais novo, a gente tem que investir em outras coisas. E eu não digo que você não tem que investir na sua vida profissional, na faculdade. Você tem que investir em conhecimento, você tem que investir em relacionamento com as pessoas, no seu trabalho. Mas você não pode esquecer o seu maior relacionamento, o seu principal relacionamento com Deus. É esse relacionamento que vai fazer toda a diferença na sua vida quando você for mais velho. É esse relacionamento que vai fazer toda a diferença. Então, às vezes vai chegar um momento que você vai falar assim: poxa vida, por que eu não me guardei para Deus?
que eu vivi minha vida de qualquer jeito? Por que eu não santifiquei mais a minha vida para Deus? Você vai ver às vezes jovens que vão estar mais velhos ali como você e vão falar, poxa vida, né? Deus está fazendo tanta coisa, tanta obra, e você vai falar assim, poxa, mas e comigo não está acontecendo nada. Por quê? Porque você não investiu, porque você deixou antes, você não se dedicou ao seu relacionamento com Deus, você não se dedicou ao seu chamado. Quantas vezes as pessoas, eu já vi muita gente, irmãos, se arrepender porque tinha um chamado de Deus, e às vezes as pessoas ficam com aquele negócio, que a pessoa tem um chamado de Deus, que Deus vai obrigar ela, que Deus vai mandar a baleia para ela, que os outros vão jogar ela no mar. Ninguém quer ser jogado no mar, pode ter certeza. Se você falar, eu sou igual o Jonas, você é igual o Jonas, mas quero ver se abriu para ser jogado no mar. Na hora você vai falar o quê? Tem tubarão aqui, tem tanta coisa ruim, não quero pular no mar de jeito nenhum, não tem jeito não. Se eu der uma oferta, um dízimo, será que não dá para vocês me segurar aqui nesse barco? Não. Pois é. Porque a gente fica pensando no Deus que mandou a baleia, pegou o Jonas, levou lá e ele vai me obrigar a fazer, vai chegar uma hora que Deus... Meu irmão, é muito melhor você pagar o preço agora do que pagar depois, porque a conta depois é mais cara. Se você não paga no dia, depois tem juros, depois tem correção monetária. E aí às vezes vai chegar um dia na sua vida, e pode ser que de repente esse dia seja hoje, ou pode ser no futuro, em que você vai chegar e Deus está batendo na porta, Deus está batendo na porta, Deus está batendo na porta, e hoje Deus está batendo na sua porta. Eu sei que às vezes essa palavra é um pouco dura, e na verdade eu nem queria pregar. Eu até falei com Jesus, falei, Jesus, será que é essa mesmo? Ele falou, vai nessa aí, e é essa. E aí a gente vai correndo abrir a porta. O que aconteceu quando a Sulamita foi abrir a porta? O que aconteceu com ela? Ela abriu a porta para o noivo, e o que aconteceu? Ele não estava mais lá. Só estava o cheiro dele, só estava o perfume dele, mas de repente ele não estava mais lá. E a gente encontra pistas na Bíblia, né, sobre esse assunto, em vários textos bíblicos, de repente a pessoa ir atrás de Deus e não encontrar mais Deus. O próprio Jeremias, ele fala assim, olha, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. O Eclesiastes fala, olha, busca o Senhor enquanto você pode achar, invocar lá, né? Jeremias não fala isso, invocar enquanto ele está perto. Aproveita a sua oportunidade. A gente encontra muitas pistas na Bíblia, por exemplo, lá em Mateus capítulo 25, versículo 1 até o 13. Olha só o que aconteceu com as virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Lembra, a virgem, né? Significa, é a mulher virgem, ela representa o quê? A igreja. Coletivamente, individualmente, representa a nossa vida. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Então tinha 5 que eram sábias, prudentes, agindo com prudência, quer dizer, eles previram algo e andaram naquela direção. As nécias não tiveram sabedoria. Vamos viver a vida, né? Deixa a vida me levar. Não é bem assim. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Parece que Jesus está demorando para vir, né? Mas a Bíblia fala que ele vai vir de repente. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens
e prepararam as suas lâmpadas. Pegaram as suas lâmpadas, né? A lâmpada na Bíblia, ela representa o espírito do homem. A gente está tão preocupado às vezes com a nossa alma: eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso, né? E a gente não se preocupa espiritualmente. E as nessas disseram as prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As lâmpadas dela, elas precisam estar com a lâmpada acesa para encontrar com o noivo, mas as lâmpadas dela estão se apagando. Por quê? Porque isso depende de um trabalho. A nossa vida espiritual não acontece assim, né? Você precisa de trabalhar para você enriquecer sua vida espiritual. O azeite, ele representa o Espírito Santo. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo no dia que a gente encontrar com um noivo, né? Olha só, as prudentes responderam: não. Elas falam: não podemos dar o nosso azeite para vocês, para que não nos falte a nós e a vós. Senão a gente vai dividir o azeite com vocês, não vai dar nem para vocês nem para nós. Ide antes aos que vendem e comprai. Está vendo? Tem que comprar, tem que se esforçar. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, exclamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e confiou seus bens. Onde eu 5 talentos, isso daqui já vamos entrar em outra parábola. Está até o versículo 13. Tá bom para a gente. Então, as virgens ali, né, que representam as noivas, porque elas iam encontrar com o noivo, elas tinham que ter suas lâmpadas cheias de azeite para ficar acesa, mas não estava. Tinha assim que estava, assim que não estava. E a gente pensa o quê? Quando a gente pensa em a sunamita, o que ela fez? Ela foi até a porta, e ela foi abrir a porta, e ela abriu. E quando ela abriu para o noivo entrar, cadê o noivo? Não tinha mais. O noivo já tinha ido embora. A gente pensa que Deus, ele sempre vai dar outra chance para a gente. Ninguém sai de casa pensando assim: hoje eu vou ser atropelado. Mas às vezes é atropelado. Eu, no sábado que eu estava na Bahia, eu saí com um carro, cidade tranquila, cidade pequena, sertão da Bahia, rua de paralelepípedo. Eu ando muito devagar com o carro. Eu estou andando com o carro devagar. E eu vou entrar numa esquina. E quando eu entro numa esquina, eu estou entrando. De repente, do nada, eu só ouço um barulho. E quando eu olho, um motoqueiro entrou. Assim, se ele pegasse no meio do carro, ele tinha entrado lá dentro. Tinha me pego lá dentro. Ele pegou na frente e saiu debulhando tudo que estava pela frente. Pegou outro carro. Eu não saí, eu tinha acabado de sair do culto, irmãos. Eu não saí pensando: puxa, deixa eu sair que daqui a pouco o motoqueiro vai bater no carro. Se eu soubesse que ele ia bater no carro, eu não tinha ido. Depois eu fiquei pensando assim: o que eu fui? Mas aí não adianta mais você pensar o que você foi, porque já foi. Não adianta mais a gente pensar: mas por que eu fiz isso? Agora já fez. Então a gente sempre pensa que Deus vai dar outra chance para a gente, outra chance para a gente se santificar, que Deus vai dar outra chance para você cumprir o seu chamado como líder, que Deus vai dar outra chance para você perdoar. Aí você fala: não vou perdoar hoje não, preciso orar mais, daqui uns dias eu perdoo. Não sinto vontade de perdoar. E a gente pensa: não, vai ter outra chance. E no outro dia, aquela pessoa que você tinha que perdoar foi embora. Outra chance para ser um bom esposo,
você pensa assim, não, eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Semana que vem você, hoje até agora aqui, não deu certo não, mas semana que vem eu vou estar bem melhor, você vai ver. E a gente pensa que a gente vai ter outra chance. Esses tempos atrás, um irmão, ele sempre vinha aqui se aconselhar comigo, e eu falei, rapaz, olha, você toma cuidado, olha o jeito que você está levando a sua vida, olha a forma que você está, olha, quando você faz isso, quando você usa aí droga, quando você usa bebida, irmão, você não está prejudicando só você está prejudicando a sua família, você vai perder a sua família. Daqui a um dia você não vai ter mais isso. Ele não me ouviu. E o tempo foi passando. Olha, você tem que ir para a igreja. Ele faltava no culto. Por quê? Porque às vezes, sabe, irmãos, a teologia da graça ela é muito importante, ela é verdadeira. Mas tem gente que está exagerando, achando que não precisa se arrepender, que a gente não precisa de se posicionar, que, estamos salvos. E já era. Talvez você nunca foi salvo se você pensa desse jeito. Então, às vezes a pessoa ela fica pensando assim, vou ter uma outra chance. Uma outra chance para me libertar. Uma outra chance para aceitar Jesus. Não, hoje eu não vou aceitar Jesus. Mas quem sabe daqui a um mês, pois é, quem sabe? Outra chance para voltar para a igreja. Outra chance para a gente voltar para a casa do Pai como filho pródigo. Só que talvez essa seja a nossa última chance. Como você vai saber se essa é a sua última chance? E esse é o problema. Ninguém sabe. Nem você sabe. Nem eu sei. Mas a última chance ela vai chegar. A última chance ela vai chegar. A palavra de Deus ela alerta para a gente lá em Hebreus capítulo 3, versículo 15, diz assim, olha, quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Quando você ouvir a voz do Espírito Santo, não endurece. Então a questão ela é, como você tem reagido às batidas do noivo na sua porta? E a pergunta é, você vai abrir a porta hoje para ele? Ou você vai esperar mais um pouco? Você vai esperar mais uma chance? Se você está percebendo que Deus está batendo a sua porta nesses últimos dias, irmãos, e você quer abrir a porta para Ele, eu queria que você curvasse sua cabeça nessa manhã. Que você orasse nesse momento. Você já pensou se você tem dado desculpas? Você já meditou sobre isso? Mas eu queria que você orasse agora e falasse com Deus. E deixa Ele falar com você. Talvez Ele esteja batendo na sua porta. Se alguém ouviu bater na porta e abriu a sua porta, eu vou entrar, eu vou cear com você, você vai cear com Ele. Na cruz do lado de Jesus havia 2 ladrões. Os 2 eles tinham a última chance. Deles nós podemos falar. Aquela era a última chance deles. Um daqueles homens sendo crucificado e vendo Jesus sendo crucificado, olhou para Jesus e falou: Jesus, se o Senhor é o Filho de Deus realmente, desce daí e salva você e salva a gente também. Tem gente querendo ver coisas sobrenaturais. Tem gente que está querendo, olha, só acredita se vê coisas sobrenaturais acontecendo. E você pode acabar como aquele ladrão na cruz, morrer e não ter outra chance.
é a última chance. Ou você pode fazer como o outro, ele olhou para Jesus, ele olhou para aquele outro ladrão e ele falou: rapaz, não fala isso. Você não está vendo que esse daqui verdadeiramente, ele é diferente. Esse daqui, ele não é um homem comum, apesar de ele estar parecendo comum. Onde já se viu Deus morrendo numa cruz, sendo que ele podia fazer qualquer outra coisa ali para se livrar dali, mas Jesus não fez isso. Jesus morreu na cruz e aquele ladrão, ele olha e ele fala: Jesus, eu só te peço uma coisa, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus vira para aquele homem e fala: olha, fica tranquilo, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Ainda hoje você vai estar lá comigo. Foi a última chance daquele homem. Aquele homem, ele abraçou a última chance dele. Todos nós vamos ter chances para a gente encontrar Deus, para a gente cumprir o nosso chamado, mas a gente não sabe quando que é a nossa última chance. Por isso nós temos que aproveitar cada oportunidade, temos que aproveitar cada chance, porque hoje pode ser a nossa última chance. Senhor Jesus, eu oro agora, Senhor Deus amado, pela tua igreja. Eu oro agora, Senhor Deus, pelo teu povo. Senhor, para que eles tenham revelação, Senhor Deus. Assim como a Sulamita, Senhor Deus, ela quis encontrar, ela amava o noivo, mas quando ela abriu a porta, ele já tinha ido embora. Senhor, que nós, como igreja, não possamos abrir a porta e o Senhor já ter ido embora. Porque às vezes, Senhor, o Senhor está batendo a nossa porta faz tempo, nos chamando, Senhor Deus amado, para um avivamento, nos chamando, Senhor Deus amado, para o ministério. Mas às vezes, Senhor Deus, nós ficamos na nossa, deixamos, Senhor Deus, a porta fechada. Mas uma hora nós percebemos que nós vamos abrir a porta, mas quando nós abrimos, o Senhor já foi. Porque se nós não dermos a oportunidade do Senhor não usar as nossas vidas, o Senhor vai usar a vida de outros. Se nós não aproveitarmos, Senhor Deus amado, aquilo que o Senhor tem chamado a gente para fazer, o Senhor vai levantar outros para fazer. Mas nós queremos cumprir o nosso chamado, nós queremos cumprir, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Eu oro, Senhor Deus, para que a igreja, Senhor Deus, tenha revelação, para que cada irmão aqui hoje tenha revelação. Tenha revelação do Senhor. O Espírito Santo, fala com cada um aqui. Fala com cada um. Ministra, Senhor Deus, cada coração de forma especial. Senhor, aqueles, Senhor Deus, que precisam, Pai, tomar uma decisão hoje. Senhor, que o Senhor possa ministrar o coração deles. Continue com seus olhos fechados. Vai falando com o Senhor. Mas talvez você esteja longe de Jesus. Talvez você já foi um crente, esteve na igreja, depois você se desviou, saiu fora, e hoje você decide: puxa, hoje é a minha chance, eu quero abraçar essa chance hoje. Daqui a pouquinho eu vou dar a oportunidade para você se manifestar, para você tomar uma decisão. Talvez tenha gente aqui que, poxa vida, Deus está chamando você, você percebe Deus chamando você para fazer a obra dele, para liderar, para ajudar pessoas, para fazer alguma coisa, assumir ministério, assumir chamado, às vezes abrir sua casa com uma célula, às vezes é esse o seu chamado, e você está segurando, mas você vai ter a oportunidade. Se você realmente pensa: não, hoje, vou parar de dar desculpas hoje eu vou abrir a minha casa.
Eu vou parar de dar desculpas hoje. Hoje eu vou me colocar à disposição para a liderança. Eu vou fazer isso. Então, já você vai ter a oportunidade de você se manifestar. Eu vou abrir a oportunidade para você vir, ficar de pé, você vir para frente, e você tem que se posicionar. Se você ficar sentado, é sinal que, poxa vida, não, eu ainda vou continuar aqui na minha, e ninguém vai te obrigar a fazer nada. Às vezes você está com pouca responsabilidade, sabe? Qualquer outra coisa é mais importante. Para e pensa. Porque às vezes qualquer outra coisa é mais importante do que a obra de Deus para você. Às vezes qualquer outra coisa é mais importante que o seu relacionamento com Deus. Deus está te chamando para você ter intimidade com Ele, para você ter um tempo com Ele, mas você ficar dando desculpa e falando. Mas hoje você quer se posicionar. E aí, quando eu der a oportunidade, aí você vai se levantar e você vai orar a Deus, você vai falar com Ele: Senhor, eu quero, Senhor Deus, me relacionar contigo. Eu quero ter intimidade, eu quero ser usado com os dons espirituais, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Deus está chamando pessoas para se encherem do Espírito, e às vezes as pessoas não estão querendo, elas estão assim, sabe, empacotadinhas ali no seu cantinho. E chegou a hora de você se levantar, chegou a hora de você buscar o Senhor, de você ser usado com os dons espirituais. Você precisa de buscar, você precisa de querer, você precisa de se esforçar para isso. Não adianta você ficar esperando com que alguma coisa aconteça, com que o sobrenatural aconteça, igual aquele ladrão lá na cruz, ficou esperando o sobrenatural e ficou a virar navios. Ele tentou colocar Deus na parede e ele desceu, irmão. Ele não entrou no reino, ele não entrou no paraíso naquele dia, né? Na verdade. Por quê? Porque ele queria só se visto sobrenatural. Muita gente que, Senhor, olha, se o Senhor fizer com que o meu esposo se converta, então assim o Senhor me chamou. Senhor, se o Senhor fizer, que na hora que eu estiver cantando, um morto ressuscita, então sim, Senhor, aí eu vou fazer. Se o Senhor fizer alguém, eu vou orar com uma pessoa lá no serviço, se ele for curado, então, sim, aí o Senhor me chamou. Senão, gente querendo ver coisa grande, sem ter pago um preço, sem ter buscado o Senhor. E a gente fica nessa. Então, chegou a hora de você tomar a decisão, porque essa pode ser a última chance.